Então, primeiramente, muito obrigado ao pessoal que está com a gente no Hangout. Fernanda, boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bem. Primeiro, muito parabéns pelo Dia da Mulher, viu, para você. E que sem as mulheres, Obrigada. nós não seríamos nada, né? Com certeza. Então, tá bom. Concorda comigo, Marcos? Boa tarde, tudo bem? Com certeza. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Então tá bom. Muito obrigado por participar aqui com a gente. Tamo junto. Tá bom? Estamos aqui também com o Patrick. Tudo bom, Patrick? Tudo bem, tranquilo. Então tá ótimo, Patrick. Então, a gente tá aqui, ó. Muito obrigado também a todo mundo que está assistindo a gente aqui no Hangout, pela Polishop. Então, obrigado a todos. Espero que vocês curtam muito essa aula aqui, que eu tô aqui para explicar um pouquinho para vocês. Fernanda, o que é a cozinha do futuro para você? O que você acha que é a cozinha moderna? Uma cozinha que não dê trabalho nenhum, trabalho zero. Isso é muito bom, né? Então, com certeza, na verdade, a gente queria explicar um pouco para vocês o que é essa cozinha moderna, cozinha modernista. Então, teve muita gente que ficou sabendo da gastronomia molecular, que surgiu no mundo através do chefe Ferran, o catalão, o espanhol, e que a gente teve algumas modificações de um tempo para cá, para entender o que é essa cozinha moderna. A cozinha moderna nada mais é do que um desenvolvimento da arte culinária. Então, nada mais é do que cozinhar. Só que a gente, com conhecimento técnico e científico, nós passamos a entender o que acontece com os alimentos. Então, o que acontece quando a gente doura uma cebola na frigideira, o que acontece quando a gente faz uma carne, e o porquê dela ficar tão boa às vezes, e ela não ficar tão boa por muitas outras vezes. Então, a cozinha moderna é mais ou menos isso. Vou explicar para vocês de uma maneira mais simples, cozinhando, né? Porque para mostrar a cozinha, a gente tem que cozinhar. E, Marcos, você gosta de cozinhar? Tem alguma aptidão? Tem cara de cozinha, hein? Eu gosto muito e arrisco, né? Eu faço muita coisa assim. Esses dias eu arrisquei fazer uma pescada com batata no forno e até que agradou bem o pessoal lá de casa. Algumas coisas dão certo, outras nem tanto, não é? Olha, no pouco que eu me arrisquei foram poucas coisas que deu errado. Uma das coisas foi uma torta que eu fui tentar fazer e não deu muito certo, não. Que bom, Marcos. Mas você é um cara que então gosta de comer. Isso eu gosto. Eu gosto muito. Isso é muito bacana. Esse é um ponto que a gente vai abordar bastante. A cozinha modernista nada mais traz pra gente do que comida boa. Não é mais esferificação, não é mais pó de nada. Então, cozinha modernista é uma cozinha simples, fácil e eficiente. Então, você que gosta de comer bem, estamos aí, é meio caminho andado. E aí tem aquela coisa, né? Hoje em dia, cada vez mais, as pessoas estão gostando de cozinhar e de cozinhar em casa. Até porque está muito caro fora, comer em restaurante, né? Eu acho que tá demais. Concordo. Então tá bom. Então, Patrick, vou mostrar para você como que a gente vai cozinhar. Bom, não adianta falar de cozinha sem cozinhar. A gente tem que botar a mão na massa, aqui mais botar a máquina para funcionar. Bom, hoje vou mostrar um pouco para vocês da cozinha modernista com a ajuda da Thermomix. A Thermomix é um equipamento que ela já é muito utilizado na Europa. Se você pegar o guia do San Pellegrino de 2012 dos melhores restaurantes, dentre os 5 temos o Noma, temos o brasileiríssimo Dom do Alex Atala, todos eles utilizam a Thermomix. Então assim, é um sucesso em meio de restaurante, é um sucesso no meio profissional, mas vou mostrar para vocês que é uma cozinha que tem muita gente que usa em casa. Então, principalmente na Itália, eu falo para vocês, fiz faculdade de gastronomia, mas minha grande mestre, minha grande chefe foi a senhora Mirabile, que é minha avó, que desde os 15 anos está lá, brigando comigo lá, faz direito. Ela é da região de Salerno, e aqui a gente mostra a Thermomix. A Thermomix, se você quiser brigar com algum italiano, é falar mal da Thermomix, que lá chamam de bimbi. Então, é um equipamento que eles usam muito em casa, porque é um equipamento de fácil manipulação e que dá um resultado. Você sabe como é cozinhar, né? Italiano, eles gostam bastante da coisa bem feita. Bom, então vamos começar. Vou abrir aqui a Thermomix. Parece que daqui não vai sair comida nenhuma, né? Tô certo, Patrick? É verdade, parece uma máquina de não sei o que isso aí, né? Exato, parece a máquina dos Jetsons. E eu vou mostrar pra vocês aqui como que faz
essa máquina em específico, ela tem um receituário bem travado, até por isso eu trouxe um livro aqui. Essa é uma das receitas de um restaurante muito famoso internacional, que eu não vou divulgar o nome, e eu vou seguir exatamente como é a receita de lá, então vai sair o produto exatamente igual. Então aqui, essa máquina, a Thermomix, ela já pesa, então no começo da receita me pede manteiga, então, me pede aqui aproximadamente 50 gramas de manteiga, deu 40 aí, tá ótimo. E o alho poró. Então me pede 450 gramas de alho poró. Então vou colocar aqui terei minha balança. Ela esqueceu que tinha minha manteiga. Vai pesar somente meu alho poró. Fernanda, você gosta de alho poró? Ah, eu gosto bastante. Bastante. Já fez creme de alho poró em casa? Não, minha mãe que faz, aí eu tomo, mas eu nunca fiz. Então agora já vai poder falar que viu, aprendeu a fazer e vai sair daqui pra uma chefe de cozinha, hein? Não tem desculpa mais, né? Não tem desculpa. Bom, então eu vou programar aqui a máquina 5 minutinhos, 100 graus, velocidade 1. A sopa de alho poró, o bacana de entender dela, principalmente nesse conceito aqui. Então, cozinha modernista, o que ela faz? Ela eleva ao máximo a excelência e tudo que o alimento tem para te trazer. Então, aqui, a gente travou 100 graus. Primeiro que a gente não vai saturar a gordura. Então, toda a gordura que tiver aqui, ela não vai ser saturada, então aquela gordura benéfica para a nossa saúde. E uma coisa muito frisada em cozinha, principalmente profissional, e que agora está chegando em casa, chama-se overcook, que é quando você passa a temperatura de cozimento dos alimentos. Então, 100 graus a gente mantém todas as propriedades do creme de alho poró. Você pode fazer para sua mãe, que ela vai até assustar, ela vai falar: nossa, Fernanda, realmente, essa tá melhor do que a minha. Sem querer desmerecer, né? Mas você vai ver que realmente ele fica com excelência. Depois a gente vai começar a entender melhor, mas essa sopa a gente utiliza também um pouco de batata. Então, a gente não usa nenhum daqueles amidos prontos. Então, o próprio amido da batata, ele vai fazer com que nosso caldo engrosse, então que fique muito bom. Então, deixamos fazendo aqui. Essa é uma coisa boa da Thermomix. Enquanto ela está fazendo aqui, a gente pode ir fazendo outro ingrediente. Então, esse creme aqui é muito bacana. Assim como eu venho falando, em restaurantes ele é muito utilizado por quê? Por conta do terroir. Então, o alho poró, conhecido na Europa como o alho francês, ele é um clássico. Então, a cozinha começou como? A cozinha começou nas bases, nos molhos. Nós temos alguns molhos mãe, que são o molho de tomate, uma béarnaise, um hollandaise, um demi-glace, e temos todas as bases cremes. Então, os cremes são muito importantes. Daí a excelência total que a gente precisa ter. Então, aqui a gente vai ter 100% de excelência no nosso creme, que é uma coisa que o europeu exige muito e que toma muito. Bom, Pedro, aqui agora a gente vai fazer... Patrick, você gosta de sorvete? Adoro sorvete, cara. Eu curto demais. Curto fazer também, já tentei fazer algumas vezes, mas é difícil, né? É difícil, é difícil. Vocês têm o equipamento adequado, realmente, parece coisa de outro mundo. Aqui eu vou mostrar para vocês uma coisa muito simples. Então, açúcar. Pesei meu açúcar. Tenho aqui 200 gramas de açúcar. Vou picar esse açúcar. Colocar aqui 15 segundos. E vou ligar minha máquina aqui. Fernanda, tem alguma dúvida? eu queria ver se eu entendi direito. Ela vai pesando os ingredientes de forma separada, então ela pesa todos. Exatamente, então você não precisa ficar sujando balança, bowl, sai tudo você pesa aqui, tudo você prepara aqui. Vamos mostrar para vocês aqui o que virou isso aqui? Um açúcar de confeiteiro. Quantas vezes a gente não precisou sair de casa para ir comprar açúcar de confeiteiro porque só tinha açúcar normal em casa? Tô falando a verdade, Marcos? Então, além de... Marcos, a gente tá com problema no áudio, pode repetir? Funcionou agora?
Agora sim, tô te ouvindo. Não, é um açúcar difícil de achar, assim. Às vezes você tá num domingo querendo fazer aquela sobremesa depois daquele almoço carregado pra família e não tem onde achar esse açúcar, né? Exatamente, até porque aqui a gente tem uma coisa muito bacana, que é uma redução de custo. Em restaurante é muito trabalhado isso. 1 quilo de açúcar normal custa 1 e pouco, um de confeiteiro custa quase R$5. Só aqui já economizei. O outro dado bacana é que o açúcar, ele é um dos grânulos mais duros que a gente tem na cozinha. Sabia, Fernanda? Não. Então, assim, o açúcar é um dos grãos mais duros, tanto que para arear a panela, a gente usa açúcar. E aqui a gente conseguiu afinar esse grão de açúcar. Então, a Thermomix em específico, hoje, no guia Modernist, é o cooler, um dos mais fortes que a gente tem no mercado, que ele quebra até essa molécula, que é muito fina e que é muito dura. Pra gente ter ideia, Patrick, você sabia que o açúcar, o grânulo dele é mais duro do que o de feijão e o de grão de bico, apesar de já ser reduzido? É mais duro. Mais duro. Caramba, não tinha Agora, ideia, uma pergunta aqui, ó. Isso daqui, Marcos, você acha que eu ia fazer uma sobremesa para 10 pessoas? Ah, não dá. Daí não dá nem pra mim. Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Então, uma banana, uma maçã, um limão siciliano e uma laranja. Só vou aqui voltar pro meu creme. É muito dinâmica essa cozinha, então, quando tá fazendo uma coisa, volta aqui pro meu creme, que é muito fácil. Então, tá refogado meu alho poró. Ele fica verdinho, né? Show. Muito bom. Ficou bonito, Fernanda? Ó, bem, eu tô com vontade até já. Você não imagina o cheiro que Será tá... que eu não vou provar, né? O cheiro que tá aqui com a fome que eu tô, isso daqui tá acabando comigo. Seguindo a receita, vou colocar aqui batata. Então, posso pesar essa batata aqui, ó. Apertei minha balança, ela esqueceu a manteiga, esqueceu o que eu cozinhei. Só tá pesando minha batata. Então, vou ter aqui aproximadamente 300 gramas de batata. 300 certinho, hein? O pessoal mandou bem. Além da batata, vou colocar um caldo de legumes, que é para dar um saborzinho. Esse caldo especificamente, eu fiz ele na Thermomix também, mas isso eu vou deixar para mostrar para vocês em outra aula. E vamos colocar a água. Então, ela me pede aqui, vou ver na receita, vou colar 750 gramas de água, zerei. Estou colocando aqui a água. Assim fica fácil, né? Assim você acha, eu acho que você nunca mais ia errar a receita da torta, né, Marcos? Com certeza, né? Então, e na hora que coloca na balança, dentro com os ingredientes lá dentro, dá pra pesar de novo. Exatamente, então fica muito fácil, né? Então assim, Patrick, você já tinha visto alguma vez fazer caldo de alho poró na sua vida? Olha, acho que não, nunca tinha visto. Apesar de usar alho poró em bastante outras coisas, né? Pizza e tudo, mas o caldo em si não. Então é bacana, né? Então aqui, programamos 20 minutos, vou programar 100 graus para não pegar aqui, não perder o overcook. Olá, chegou também aqui o Maurício chegou para assistir o nosso Hangout, muito obrigado pela presença. Para você entender um pouco aqui, a gente está falando da cozinha moderna em si, e como a gente consegue elevar os alimentos. Maurício, você sabe cozinhar? Ô Maurício, tudo bem. Então, deu um probleminha aqui no áudio. Então 20 minutos 100 graus, vou programar isso daqui, velocidade 1. Esqueci, deixei minha receita ali. Não preciso ficar cansando o braço de ficar mexendo na panela. Então, está ali cozinhando por mim. Uma receita assim, clássica, boa e uma facilidade incrível. Voltei aqui. Fernanda, você lembra que eu tinha jogado aqui dentro do meu copo da Thermomix? Lembro, eram frutas, né? Exatamente, coloquei uma banana, coloquei uma laranja e um limão. Vou pegar, um segundo, vou pulverizar tudo isso. Acabou um segundo, fiz um creme. Você acha que eu consigo fazer? Então isso aqui é uma sobremesa para 10 pessoas que eu tinha te prometido, Marcos? Isso Eu não ainda acho que não dá não, hein? Prometeu pra 10, acho que já não dá não. E não dá não, né? Ainda mais se o pessoal não tiver com fome. Mentira agora. Agora eu vou colocar aqui pra você. Patrick, olha o que eu vou fazer.
Gelo. Você já colocou gelo no seu liquidificador? Já faz um barulho excepcional e parece que vai quebrar tudo, né? Isso, e você depois tem que comprar um liquidificador novo, né? Novo, exatamente, que as lâminas foram pro espaço, né? Então, aqui eu vou colocar o gelo na Thermomix. Tô pesando. Nossa. Olha a quantidade. É um iceberg inteiro que você colocando aí. Então, coloquei aqui aproximadamente 800 gramas. Vou colocar tudo, porque eu quero falar uma coisa bem bacana. A cozinha, de um tempo pra cá, você lembra, Fernanda, sua avó tinha uma geladeira que durou a vida inteira, né? É. Então, e parece que agora as geladeiras de hoje, elas duram 3 dias e não querem mais trabalhar, né? Você já calcula na geladeira assim, eu vou comprar essa daqui mais baratinha, porque depois eu vou ter que comprar uma nova, né? É isso? É mais ou menos isso. Então, a Thermomix e os produtos modernistas, eles vêm justamente na contramão disso. Então, são produtos que é para durarem a vida inteira. Então, aqui eu vou fazer para vocês um sorbet. Depois eu vou explicar. Você sabe o que é um sorbet, Patrick? É um sorvete gelado, óbvio, né? Mas de frutas e... não sei. Mais Qual ou é o menos isso. conceito? Eu vou colocar aqui 1 minuto e vou bater esse meu sorbet. Então, o sorbet nada mais é do que um sorvete sem gordura. Uma história bacana do sorbet é que o sorbet foi muito difundido. Todo mundo acha que o sorvete nasceu na França por conta de Catarina de Médici, que tomava isso nas reuniões, e todo mundo achava que era chique e desenvolveu o sorvete, mas não é bem assim. A história do sorvete começou com o sorbet. Então, nada mais era do que uma base congelada. O imperador Nero pedia para os seus escravos buscarem gelo dos montes, misturarem com fruta e fazer assim uma sobremesa que era de fruta, mas era congelada. Então, aí nascia o nosso primeiro sorbet. Agora aqui, a gente tem um produto de excelência, então, que é a Thermomix, que nada mais é do que fazer isso, só que de uma maneira muito mais fácil. Então, em apenas 1 minuto aí, para vocês aqui, ó, aquelas frutas. Agora cumpriu o que eu prometi. Aí sim. Agora ficou bom, hein? Agora vai, Marcos. E esse daqui tá delicioso. É uma receita clássica que mistura uma série de frutas. A gente coloca aqui o limão para ele ficar mais acidinho, então fica bem gostoso. Uma coisa bem bacana da cozinha modernista, o que é, Fernanda? A apresentação. Então, todo mundo sabe que a gente também come com os olhos, né? Então aqui, vou montar então. Aqui tem um crocantezinho de farofa que eu fiz. Também fiz toda a base nessa cozinha modernista, então é muito melhor do que comprar esses crocantes prontos, que já estão todos oxidados. Então coloquei na Thermomix amêndoa, açúcar, está pronto minha farofa. E aí vou montar aqui meu sorbet. Para fazer uma graça, Marcos, você gosta de impressionar seus amigos? Opa, claro. Então tá. Aí você chega para os seus amigos num sábado à noite e você serve esse prato aqui assim, ó, que demorou 1 minuto para ser feito. Você acha que você vai impressionar? Eu acho que eles vão achar que eu até comprei na rua, né? Eles não vão acreditar que eu fiz isso. Vão achar que você tem um chefe escondido na sua cozinha, né? Então, Mãozinha. gostou, Fernanda? Acha que assim é uma coisa que você gostaria de mostrar para seus amigos e que impressionaria? Ah, com certeza. Eu posso até fazer uma pergunta? Claro, por favor. Eu vi que você não trocou em nenhum momento esse boy, esse copo, né? Usa somente isso? Não usa? Eu vi que você não usou nenhuma panela, nada? É só esse recipiente? Exatamente, isso é bem bacana da Thermomix. Como eu falei, a cozinha modernista ela é prática, ela é fácil e ela é rápida. Então não precisa daquele monte de lâminas, monte de coisa, panela, frigideira, nós fazemos tudo no mesmo lugar. Então, você acreditaria se eu te falasse assim, Fernanda, sabe aquela máquina que você faz sorvete? Faz sorbet, aquela coisa sofisticada? Nela se faz creme de alho poró também.
Você ia acreditar em mim? Não, só porque agora eu tô vendo, né? Então, no mesmo equipamento a gente está fazendo aqui. Uma pergunta, Maurício, tudo bem? Tudo ótimo, ainda não estou conseguindo te escutar. Ouve agora? Ouve agora? Ouço claramente, tudo bom? Legal. Aproveitando um gancho da pergunta da Fernanda, né? Fernanda. Sobre esse copo, Pedro. Por exemplo, em casa nós somos em 4, eu, minha esposa e 2 crianças. Atende bem uma família desse porte ou até um evento maior do que isso? Atende até mais. Muito bacana essa pergunta. Imagine um restaurante que atende 300 pessoas numa noite. Claro que ele não usa só a Thermomix, mas é uma grande ajuda. Nesse copo aqui, por exemplo, a sobremesa que nós fizemos foi para, em média, 10 pessoas. Então é uma coisa bastante volumosa. O creme que a gente está fazendo também dá para servir mais ou menos isso. E tem outras coisas que, com o passar do tempo, com a ajuda da Thermomix, eles têm muita receita nacional. A gente já está começando a ter um pouco de receituário nacional para Thermomix. E você atende fácil 4 pessoas, 6 pessoas, 10 pessoas e todos com a mesma qualidade. Valeu? Joia. Então tá bom. Tá bom. Esse sorbet aqui, o bacana dele é lembrar que ele é pouco diferente da granita italiana, que é o que todo mundo sempre se confunde. Então, a granita, ela fica uns pedacinhos, que é aquele gelo que a gente mastiga e que você sente atrás da boca. O sorbet, ele sempre foi servido entre pratos. Então, é uma coisa que era para limpar o paladar. Então, como é servido o nabo na cozinha japonesa, o sorbet era servido na cozinha clássica europeia, em geral, para limpar o paladar. E esse é um sorbet de manga, de banana, maçã, limão, mas poderíamos fazer de outras várias coisas. Então, um sorbet de frutas vermelhas. Tem um de um restaurante muito famoso em Paris, que ele é feito na Thermomix, e que assim, você cozinhando sem errar como um chefe de cozinha. Na verdade, é eu contando o meu segredo para vocês de porque a comida fica tão boa. E eu posso levar a Thermomix para qualquer lugar? Olha, você viu que ela é compacta, né? Isso. Então, imagina, você tá na sua casa, mas você tem um amigo que vai dar uma festa na praia. É só levar isso. Então, a base dela é do tamanho de uma folha A4, para você ter uma ideia. Ela parece grande, mas é porque eu não sou tão alto também, tá? Mas ela é muito fácil de transportar. Então, é uma máquina que ela é uma cozinha portátil, praticamente. Aqui você tem a cozinha do restaurante portátil para você levar onde você quiser. Bacana? Muito bom, muito bom. Vamos para a próxima receita. Patrick, você gosta de comer pão? Adoro pão, cara. Todos os Vou dias, viciar né? em pão. Todos os dias. Você Se possível. Você acha que é difícil fazer pão? Dá um certo trabalho, amassar a massa, né? Fazer todo aquele preparo anterior, depois tem que deixar no forno. Você não pode simplesmente fazer e deixar acontecer, né? Tem que ficar de olho. Exatamente. Tem uma coisa que minha avó sempre fala, que fazer pão pulou uma geração. Então, minha avó sempre fez muitos pães, e há pelo menos uns 60 anos que as pessoas ficaram com preguiça de comer pão. E tem coisa melhor do que você entrar na cozinha de manhã e tá aquele cheiro de pão de mandioquinha para você comer. Bom demais. Tem coisa melhor, Maurício? Não tem. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta, Pedro. Sim. Dentro de todo esse processo de fazer um pão, qual é a parte, vamos dizer assim, mais crítica? Ou seja, que eu tenho grandes chances de errar, de perder o ponto, e que pelo jeito ela vai resolver a minha vida nesse sentido, né? Então, Maurício, eu vou te mostrar aqui. A parte mais difícil é de você sovar mesmo. Então, vou pegar aqui, vou mostrar pra vocês como que a gente faz um pão. Lembra aquela coisa da sovar? Tem que esperar muitas coisas, tem que sovar, tem que ficar... Já fez pão, Fernanda? Nunca. O pão ele tem um estereótipo de ser muito difícil de fazer. E eu vou mostrar pra vocês como faz o pão. Liguei minha balança. Esse pão aqui é muito bom, é um pão de azeite. São 50 gramas de azeite. Zerei. Esse é o meu azeite de lá. 200 ml de água.
zerei meu fermento. Então coloquei todo o meu fermento aqui. Tem aproximadamente 10 gramas. E vou colocar 400 gramas de farinha. Então, vou colocar toda a minha farinha aqui. Então, a cozinha modernista, ela prega uma coisa que é muito bacana. É de qualquer um pode cozinhar. Qualquer um pode fazer. E a Thermomix é bem assim. Então, você tem receitas travadas que são muito fáceis. Então, é para você nunca errar e é para todo mundo ser chefe de cozinha, para todo mundo saber fazer. Olha como eu vou fazer meu pão. A Thermomix, você aperta 3 botõezinhos, tá pronto. Então, vou colocar aqui, ó, 1 minuto e ligar a minha função maceira, que é fazer pão. Patrick. Oi. Pão, quando você faz, vou te contar um segredo. É uma coisa que você sua em cima, que você tem que ficar sovando. Olha a dificuldade que eu tô para fazer meu pão. Um botão. Com um botão. Então, tá muito difícil. É bacana essa sova, como funciona, que é uma coisa uniforme. De uma maneira mais didática, para explicar assim, o pão ele é feito por glutedina e glutamina, que é o que forma a rede de glúten. Então, é isso que trava o pão, para na hora da fermentação ele não vazar. Então, é o que deixa o pão fofinho, é o que a gente sente que é bacana comer, aquele pão macio, cheio de bolinhas dentro. E isso decorre de uma sova bem feita. Então aqui a Thermomix está fazendo toda essa parte da sova pra gente. Vou perguntar uma coisa, Pedro. Quantos utensílios domésticos você substitui aí nesse momento para fazer um pão? Patrick, aqui é a panificadora, mas a Thermomix é uma cozinha. Então quantos utensílios você tiver na sua cozinha é o que ela está substituindo. Aqui, ó, já acabou. Acabou. Você viu que eu tô suado, né? De fazer pão? Não, né? Super. A mão tá calejada. É, exatamente. Então eu vou pegar aqui, ó. Tá pronto. A Thermomix é bacana que ela vem com todas essa peça. Então, pra gente não se cortar, é tudo feito aqui, ó. E aí tá pronto o nosso pão. Pra não falar que eu não pus a mão na massa, vou só aqui, ó, pra mostrar pra vocês como ficou bonita a massa. Então, em 1 minuto, fizemos uma massa de pão. E essa massa de pão, qualquer um pode fazer. E essa massa de pão, eu deixei esse aqui assado antes, porque tem um pessoal aqui que eles estão morrendo de fome e estão falando, Pedro, esse cheiro de pão e esse cheiro de alho poró tá ótimo. Então, essa massa aqui é esse pão. Nossa, Demorei Pedro. Maurício, por favor. Oi, desse bol da massa crua para a forma, para o forno, tá pronto. Tá pronto. Não precisa fazer absolutamente mais nada. A gente montou o pão dentro da forma, a gente espera ele fermentar um pouquinho. Lembra que eu comentei que precisa dar uma crescidinha? Sim. Cresceu o pão, a gente deu uma apertadinha nele, viu que ele já tá maciozinho. Forno, aproximadamente 20 minutinhos, tá pronto. Oh, que delícia. Muito bom, né? Muito bom. Bom, enquanto isso a gente tem aqui nossa receita do alho poró. E, bom, só posso pedir, tem uma mulher que ela me ajuda muito, que o nome dela é Sol, que ela vem aqui iluminar meu dia. Sol, você pode trazer pra mim as coisas pra eu fazer o risoto? Eu prometi um risoto pro Maurício. Por favor. Maurício, você gosta de comer risoto? Oh! Bastante? Muito. E do que você mais gosta? Do risoto ou de receita, de uma forma geral? De risoto, assim, qual o sabor que você prefere? Olha, eu gosto muito quando tem algum tipo de champignon, shiitake, né? Ou shimeji, cogumelos, exatamente. Opa! Então, Patrick, você também, você gosta assim de cogumelos? Gosto do molho fungo, né? Eu curto bastante. Fungo, portinhas, é incrível, né? Bom demais. Você, Marcos, você gosta de um risoto de cogumelos? Ah, eu gosto muito, é muito bom. Muito? Fernanda, você gosta? Eu gosto. Aliás, eu já tentei fazer risoto em casa, mas, gente, é impossível aquele ponto, né? Isso é muito bacana. Agora eu vou mostrar pra vocês. Escolhi certo. Frisei tanto nisso porque eu escolhi um risoto de cogumelos. Assim, sem saber, consegui agradar 100%. E o risoto é aquela coisa. Você tem que ficar mexendo. E isso, às vezes, não dá certo. Então, o risoto pega no fundo, seca demais, fica muito aguado, e aquela coisa, né? Cansa o braço, igual fazer polenta. Se você não ficar
100% do tempo na cozinha, você não janta. Então, é uma coisa que, para você impressionar os seus amigos, você vai ter que ficar suando, aí vai para a sala como? Fernanda, você, toda bonita, se maquiou, aí foi lá fazer o risoto, voltou toda suada. Não dá, né? Não dá, não dá. Então, De jeito Fernanda, nenhum. aqui a gente não vai suar, não vai cansar o braço, não vai suar. Vou mostrar para você como que faz esse risoto na cozinha modernista, então, na Thermomix. Dentro da Thermomix, vou jogar uma cebola, um dente de alho. E aqui, Marco, você já chorou cortando cebola? Sempre, todo dia eu tenho que cortar cebola para fazer a janta e é lágrima. Lágrimas que escorrem. Marcos, eu vou te dar 5 bons motivos para você não precisar mais cortar a cebola. 5 segundos, velocidade 5. E você jogou elas inteiras aí dentro, né? Okay? A cebola inteira, o alho inteiro. E lembra os 5 bons motivos? É 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Tá cortada aqui nossa cebola. E eu nem fiquei triste, nem chorei por causa disso, hein? Uau. Perfeito. É muito rápido, é muito rápido. Porque com isso você ganha tempo e não suja o dedo, né? Então essa é a cozinha moderna. Como eu prometi para vocês, é uma cozinha prática, rápida e saudável pra gente. Então coloquei aqui minha cebola, vou jogar um pouco de bacon, que é uma delícia. Eu particularmente adoro bacon. O porquinho para mim ele nasce para virar bacon. Que dó. E aqui vamos colocar Pedro. um pouco de azeite. Sim, Fernanda. Eu tô vendo esse acessório aqui. Me explica um pouquinho assim, ele também entra na receita? Como que é? Ah, sim. Essa parte que tava no começo, né? Então, Isso, eu vi que ele tava em cima. muito boa pergunta. Eu só vou colocar aqui para vocês. Como eu não vou precisar mexer, vou colocar aqui 5 minutos para ir refogando a minha cebola e meu alho e meu bacon a 100 graus. Então não vou saturar a gordura, não vou saturar o azeite que eu coloquei aqui dentro. Então vai tudo refogar de maneira uniforme e saudável. Vou colocar uma função que tem na Thermomix que se chama lâmina inversa. Então não vou estar mais cortando, porque, Maurício, imagina, você cortou em 5 segundos uma cebola inteira. O que não ia fazer com o bacon, né? Em 2 minutos. Na verdade, essa ia ser a minha pergunta. Se a mesma lâmina que processa, pica, é a mesma que mexe sem alterar a integridade do que você está preparando, é isso? Exatamente. Até porque, imagina, aqui eu tô fazendo um creme, no mesmo que eu piquei gelo, então ia ser estranho. E vou colocar aqui só para ir mexendo. Fernanda, não esqueci da sua pergunta. Isso é um acessório muito comum que eles usam muito na Europa, chama-se varoma. E o varoma, ele nada mais é do que a cozinha a vapor. Então, cozinha modernista não é uma cozinha que só inventa grandes coisas. Cozinha a vapor, a gente pega a culinária japonesa, em geral é uma cozinha muito saudável. E a cozinha modernista, como eu tinha prometido para o Marcos, é uma cozinha que cuida da saúde. Não é, Marcos? Isso. Então, aqui eu consigo fazer até 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Imagina que aqui embaixo eu estou fazendo meu creme de alho poró. Meu creme de alho poró, eu tô lá pensando, eu falo, poxa, meu alho poró ele fica muito bom com um peixe no vapor e os legumes. Então, aqui no vapor, eu consigo fazer meu peixe e meus legumes. Aí eu falo, mas aí eu não vou ter sobremesa? Ela não é minha cozinha inteira, né? Minha cozinha eu faço sobremesa. Pego pera. Tem uma pera clássica que chama Père Belle, é uma receita clássica francesa e ela é cozida. Consigo envolver isso em alumínio, colocar isso aqui para cozinhar. Então, ao mesmo tempo que eu estou fazendo a minha receita de alho poró, estou cozinhando meu peixe, meus legumes e estou fazendo minha sobremesa. Então, faço tudo ao mesmo tempo. Ou seja, você está aposentado. Nossa. É fácil ou não é, Patrick? Muito fácil, hein? Muito fácil, né? Vocês viram que ela me chamou aqui, né? Minha filha gritou. Ok? Já está cozido aqui, então, minha batata e meu alho poró. Vocês conseguirem dar uma olhada aqui? Opa. Tem muita gente chegando agora aqui. Pessoal, então essa é a aula da cozinha moderna, a cozinha do futuro. E a gente está explicando aqui para vocês com a Thermomix como que a gente consegue facilitar a vida das pessoas na cozinha
mostrando o segredo dos grandes chefs. E, assim, como é fácil cozinhar com o equipamento certo, é uma coisa simples, fácil e rápida de manusear. Então, lembra aqui que eu tinha, Fernanda, aqui que eu tinha aqui dentro, alho poró e batata, não era isso? Isso. Então, além do alho poró e da batata, eu vou colocar um pouco de creme de leite. Já tinha o meu caldo de carne também. Só coloquei aqui para ele ficar bem... Ele dá uma textura diferente, fica, a gente chama isso de aveludado, é um velouté, fica com uma textura de veludo. Vou programar aqui 1 minuto e vou subindo isso. Imagina se eu estivesse fazendo na panela. Eu ia ter que ter cozido isso na panela, refogado, ia ter que ter cortado tudo, fiquei tábua. E depois, além de tudo, ia ter que levar isso para o liquidificador. Aqui a gente não precisa. Então, como eu prometi, a cozinha moderna, ela é isso. Ela é fazer tudo no mesmo lugar, fazer tudo de uma vez só e fazer tudo de uma maneira muito fácil. Então, agora o que você ia ter que estar fazendo, Patrick? Você ia ter que estar amassando a batata lá na panela, ou no liquidificador, ou batendo com o fouet muito rápido. Muita coisa ao mesmo tempo pra fazer, muita coisa. E sorte sua que você não é neto da minha avó, porque, além de tudo, de eu estar fazendo tudo isso, minha avó ainda está gritando comigo assim, vamos fazer direito! Porque é bem assim lá em casa. Então, Maurício, aqui em pouco tempo, a gente já vai ter tudo pronto. Você viu quanta coisa eu sujei? Eu tenho um fogão aqui? Tenho. Não tem. Tenho aqui um espremedor, um passador, não tenho nada. Então, tudo em um equipamento. Então, se eu quisesse dar uma textura de mais aveludada, isso eu ia ter que colocar talvez numa batedeira, depois passar no liquidificador de novo. E aqui, vou mostrar para vocês. Então, a textura que ficou esse creme. Então, aqui a gente tem um creme, como eu expliquei para vocês, ficou bem denso. É uma característica da cozinha europeia, dos cremes, por conta da batata na época da guerra. Então, aqui a gente tem um creme de alho poró. Vou decorar com um pouco de cibolete, que é um clássico. Então, se você fosse, como eu fui, num restaurante uma vez em Roma, aí falei assim, putz, um creme de alho poró é incrível lá, todo mundo pra mim. Fui lá, aí paguei 50 euros num creme de alho poró. Olha, Maurício, se você quiser vender por 50 euros aí o seu creme de alho poró para seus amigos, então você pode simplesmente servir para eles o melhor e para eles realmente verem que você virou um chefe de cozinha, né? Nesse momento você tem delivery para entregar esse creme, não? Já tem um pessoal aqui pedindo aqui na internet que eu tô vendo, já tem muita entrega. Eu acho que só se eu começar a fazer creme de alho poró hoje eu já consigo fazer fortuna. É isso aí. E minha outra filha me chamou. Então, foi o que eu fiz aqui, meu refogado. Então, refoguei minha cebola, meu alho e meu bacon, sem precisar sofrer, sem precisar ficar mexendo. Já fiz tudo aqui. Agora vocês vão ver como é fácil fazer risoto na Thermomix. Então, apertei balança. Vou colocar aqui um pouco de cogumelo. Como todo mundo gosta de cogumelo, eu vou colocar bastante. Pode ser? Pode. Concorda comigo, Fernanda? Não economiza, não. Então, vou pesar aqui então o meu arroz. O arroz de risoto mesmo, o arroz carnaroli ou arbóreo, porque ele solta uma quantidade de amido e é isso que ajuda o risoto a ficar bem cremoso. Então, aquela questão dele ter aquela densidade que a gente chama até de napê em cozinha profissional. Então, coloquei aqui o meu risoto. Risoto antes era medido por punhado. Agora a gente tem a balança aqui, então tá certo. São 300 gramas, não tem mais aquela aqui. Quanto que eu faço de risoto? Ah, faz 2 punhados. Aí se é uma mocinha novinha, vai lá fazer, faz 2 punhados, dá um risoto só pra ela. Aí chega meu cunhado, que tem 1,89 de altura, 1,90, com aquela mão dele faz assim, dá risoto para a família inteira e sobra, e tem desperdício. Então, aqui é travado, é um receituário que nunca dá errado e que sempre dá o mesmo resultado final. Tá?
Então, vamos colocar aqui um pouco de vinho branco. Eu acho que aqui é um clássico, né, para cozinha. Eu já tomei um gole do vinho, o vinho é bom. Então, coloquei aqui aproximadamente 300 gramas de vinho. Vou colocar um caldo de carne, aquele mesmo que eu fiz na Thermomix também. Então, ele não é aqueles caldos que podem dar câncer, essas coisas são bem perigosas, essas coisas. Então, temos aqui um caldo feito em casa. Vou colocar também um pouco de água. Agora é que é o segredo da cozinha moderna. Então, na cozinha moderna a gente tem padronização, Fernanda. Então, a gente nunca erra. O Marcos me falou que ele gosta muito de risoto, mas que ele não quer ficar com o ombro doendo. O Patrick me falou também que ele adora comer risoto. E o Maurício falou pra mim que hoje ele vai fazer risoto na casa dele, ele já tá seguindo uma Thermomix. Então, pesei aqui o arroz, a média que a gente coloca de água é de 2:1 aproximadamente. Então vamos colocar aí quase 600 ml de água, dá com um pouco do vinho, a evaporação, dá mais ou menos isso, tá travado, não tem como errar. Coloquei tudo isso, vou programar aqui os 15 minutinhos, lâmina inversa, para a gente não picotar, como nós fizemos com o sorbet, e lâmina na velocidade de colher, que funciona como se fosse uma pessoa mexendo. Então, é a gente não precisar fazer nada mesmo e ter um resultado ótimo, com a excelência que a cozinha moderna nos proporciona. Pedro. Sim. Eu quero fazer uma pergunta. Chamou a atenção quando você estava colocando o vinho, sim, você disse gramas para vinho. E é uma coisa curiosa porque a gente sempre se pega com xícara, colher, e cada colher é de um tamanho, cada xícara é de um tamanho. Existe essa padronização também nessas receitas? Existe, exatamente. Ótima pergunta, Maurício. Inclusive, esse livro aqui que eu estou usando é um livro específico de Thermomix e ele é dado em grama. Isso é muito bacana. Você vai pedir receita lá na Europa em geral, você bate na porta da sua vizinha e você lá fala, eu quero aquela receita de risoto. Ela não vai te passar uma xícara de chá, uma colher, porque ela sabe que a sua xícara é diferente da dela e pode dar alguma coisa diferente. E não, ela quer então ser tudo em grama. Então, você vai fazer uma sobremesa, é em grama, você vai fazer um risoto, é em grama, até mesmo as partes líquidas. Então, o vinho a gente passa em grama, que é para não ter como errar. Imagina, eu te peço um cálice de vinho para receita. O cálice por você é uma taça Bordeaux. O cálice, pode ser qualquer coisa. O cálice que eu tenho em casa é uma de vinho branco pequeno. Então, aí tem uma diferença, dado em grama, isso não tem erro. E para cada receita você tem esse detalhamento, então naturalmente ela pesa para você. Sim. E o momento certo para ir adicionando cada ingrediente. Exatamente. É esse passo a passo mesmo que você tem. Exatamente, é muito fácil. A Thermomix, quando foram me ensinar lá no restaurante, eles falaram assim, você sabe apertar botão? Porque a Thermomix é isso, você aperta eles chamam na Europa são os 3 vetores. Então, é um tempo, uma temperatura e uma velocidade. Então, fica muito fácil de você manipular isso. Então, você apertando um tempo, uma temperatura e uma velocidade, não tem como você errar. Então, o receituário já te passa isso. Então, na minha receita aqui, ele falou 15 minutos, 100 graus, velocidade de colher. Então, tá lá a minha temperatura exata, tudo certinho. Então, não tem como errar. É uma coisa bacana isso. Muito bom. Tá, Patrick, conseguiu entender um pouco do conceito da modernidade na cozinha? É muito bom. Vale muito a pena, eu acho. Facilita e traz um prazer de cozinhar, né? Que é difícil hoje. Exatamente. Chegar em casa e ter vontade de cozinhar, né? Exatamente. Para quem, assim, tem dificuldades, nada mais é do que você quebrar o paradigma. Cozinha realmente é uma arte, cozinha é uma ciência, mas quando você tem isso em mãos, eu diria que a tabela periódica ia te ajudar a cozinhar. Então a gente, entendendo o ponto dos alimentos, entende que o risoto em 15 minutos vai estar pronto, que a água que vai evaporar vai ser em 15 minutos, então tá tudo certinho. Então qualquer um pode ser um chefe de cozinha.
você pode ser o chefe de cozinha dentro da sua casa. E como isso é uma coisa bem específica, vai ter um livro. Então tem um livro, tá tudo explicado, é muito fácil isso. Então, uma coisa que o brasileiro não lê é manual, né? Então, para não falar que é um manual, eles falaram que é um livro de cozinha. Então, esse livro, inclusive, está com o nome Bimby. Ela é conhecida como Bimby na Itália e em Portugal. Nos outros lugares do mundo, ela é Thermomix, só uma nomenclatura diferente. Ganhou esse nome na Itália, se não me engano, por causa de bambino. Então, é uma coisa bem afetiva que eles têm na máquina. Por isso que eu falei, nunca falem mal da Thermomix pra ninguém na Itália, hein? Você chegar lá e fala assim, eu adoro. Então, com um livro de uma Thermomix, você vira um chefe de cozinha. Entendeu? E quantas receitas existem nesse guia? Esse livro aqui são quase 400 receitas. Mas são 350, 400 receitas, mas já são aproximadamente 46 livros publicados. A gente tem receita aí, tem livro Austrália, livro França, Itália, Portugal, Espanha. Então, assim, o mundo inteiro já está sabendo do que é Thermomix, que é uma revolução na cozinha, que é todo mundo sabendo cozinhar. E é uma coisa que você pode levar para onde você quiser. Então, estou aqui em São Paulo hoje, chovendo, o que eu vou fazer aqui? Vou para a praia, tá sol, levo minha Thermomix, vou fazer caipirinha frozen. Gosta de caipirinha, Patrick? Eu sou muito fã de bebida alcoólica, mas dá pra fazer. Pô, mas aí daria pra fazer então um sorvete, um iogurte congelado, aquele frozen iogurte. Gosta? Pô, aí sim. Tá na moda, é saudável também e não é aquela coisa gordurosa. Fernanda, você tá gostando aí da cozinha moderna, cozinha do futuro? Eu tô, eu quero uma em casa, né? Aí eu vou poder impressionar o namorado. Então, essas daqui eu não dou, não divido, essas são minhas e que eu uso muito, mas aqui é muito bacana. A Polishop, ela vai começar a trabalhar com isso. Então, vamos trazer tudo isso para o Brasil, trazer esse conceito, então pegar isso daí e levar para casa das pessoas. Então, para todo mundo conseguir virar chefe de cozinha. Então, você que gosta de comer, você vai impressionar os amigos. Então, assim, nada, aqui foi só uma brincadeira, mas que a gente conseguiu passar um pouco do conteúdo. Então, Marcos, você viu que em pouquíssimo tempo você faria na sua casa um pão, um sorvete, um creme de alho poró e um risoto assistindo futebol? Não, perfeito. Eu vou vender o fogão, a batedeira, o mixer, o micro-ondas, vou ficar com a Thermomix só. Você consegue até ampliar a sala, né? É verdade. Colocar a TV maior. Então tá bom. Bom, o bacana disso, agora o mais legal, o que a Thermomix está fazendo aí pra mim? Vou tomar uma água. Mas é muito bacana, assim, essa estrutura ciência e técnica que a cozinha moderna traz. Aqui a gente fala de uma maneira mais despojada, mas já existem muitos guias que trabalham isso de uma maneira bem exata. Então, a nova cozinha, realmente a cozinha do futuro, que eu estou aqui passando para vocês, é uma tendência mundial. É uma tendência mundial também as pessoas cada vez mais cuidarem da saúde. Eu acho que cada vez mais as pessoas estão preocupadas com o que elas estão ingerindo. Então, a questão de você cortar um pouco a fritura, mudar o jeito de fazer isso, não ingerir uma gordura saturada, e tudo que você ingerir for benéfico, é uma coisa que daqui pra frente vai ser muito evidente. Eu acho que tem que perguntar mais coisas pra ele, porque ele tá cansado. Vou perguntar alguma coisa. Perdão? Oi, Patrick. Acho que precisa alguém falar, vai falar, moço. Oi. Sim, pode perguntar? Marco? Não, quem que tá perguntando aí? Tinha alguém perguntando. Eu também Tem mais ouvi alguém aí. interessado. Bom, Não, então, além de acho que você... fui eu. Sim, Fernanda. Aquela hora que você falou varoma, né? Exatamente. Então dá pra fazer vários alimentos ao mesmo tempo. Eu consigo, de repente, preparar uma entrada, um prato, uma sobremesa de uma vez.
só com ela. Só com ela. Então, isso é muito bacana. Legal. Então, você realmente preparar a refeição aqui. Você acha que isso é uma facilidade ou não é? Muito. E impressionar. E impressionar, né? A mãe, o namorado e os amigos, né? Com certeza. Aquelas comidinhas caseiras também eu consigo fazer. A gente tá fazendo um arrozinho, alguma coisinha assim, mais tranquila. Consegue fazer um feijão. Então, o bacana é você, cada vez mais, querendo ou não, o cardápio da casa dos brasileiros é meio travado. Então, por exemplo, minha irmã, por exemplo, ela só comia arroz, cenoura e frango no vapor, todo dia. Agora com a Thermomix não, você consegue abrir esse cardápio. Ela comia isso porque era isso que ela sabia fazer. E ela falava assim, eu não vou me arriscar a fazer outra coisa porque eu tenho medo de errar. Você trabalhando com um receituário que sempre dá certo, então com a receita escrita na sua frente, falando em peso, falando tempo, a temperatura e a velocidade, você não tem mais medo de errar. Então qualquer um faz, até a minha irmã. E olha que ela cozinha bem mal, hein? Para o pessoal que está chegando agora, tem muita gente chegando agora, então a gente está passando aqui um pouco da cozinha modernista e de como a cozinha está evoluindo nesse sentido. Então, de como nós conseguimos, de uma maneira tecnológica, então o avanço do homem na tecnologia auxiliar a gente na cozinha. Então, nós já fizemos um creme de alho poró, nós já fizemos um sorvete de frutas, já fizemos um pão de azeite e estamos fazendo um risoto, tudo sem sujar as mãos. Então, é a tendência do futuro, a cozinha moderna é isso e é a praticidade. Assim, eu poderia ficar decorrendo do assunto por infinitos meses, porque é uma coisa muito bacana, só tem benefícios dessa cozinha. Então não tem nenhuma coisa que fala assim, ela é saudável, mas ela é... Perdão, Fernanda, pode falar. Não, é só uma dúvida. Dá pra fazer carne vermelha, peixe, frango, também faz? Sim, Aqui a gente acabou não usando nenhuma proteína, mas com certeza dá. Então, pra gente fazer uma picanha em crosta de sal em cima, fica muito bacana. Um peixe no vapor. A carne vermelha, conseguimos fazer também um guisado. Então, os braseados. Então, mesmo o Patrick falou de comida caseira. Então, fazer aquela carne com batata... Não tem nada mais caseiro do que isso. Isso a gente consegue de uma maneira que nós fazemos com excelência. Então, a carne com batata aqui nunca vai ficar dura e a batata a gente vai conseguir uma contenção de amido bem bacana. Oi, Marcos. Pedro, então a gente pode fazer do mais trivial até aquela comida que o pessoal acha que foi o Atala que fez, então, do Atala ao Dom. Exatamente. Então, nós fazemos o trivial, o caseiro. E foi como eu passei. Tem muito restaurante usando a Thermomix, porque é uma cozinha fácil, é uma cozinha prática, é uma cozinha rápida. Então, para fazer um creme de asperges, é um prato francês clássico, para fazer uma terrine de foie gras, são coisas bem complexas e que só realmente quem é formado em gastronomia e tem um conhecimento técnico bem aprofundado em cozinha conseguia fazer. Agora com a Thermomix não. Então com a Thermomix qualquer um consegue fazer, desde o trivial até o mais complexo, de maneira simples. Gostou? Fernanda, você como a mulher aqui, gostaria de parabenizar de novo pelo seu dia. Obrigada. Você acha, uma coisa que eu sempre ouço, pelo menos ouvia, era de que as mulheres falavam pra mim: demorei tanto tempo para sair da cozinha, para que eu vou voltar? Eu queria deixar isso bem claro, tem algumas perguntas surgindo, é justamente ao contrário. Então, uma pessoa que chega em casa e que joga tudo para cozinhar, vai tomar banho, responder os e-mails, daqui a praticamente um ajudante de cozinha que você não precisa pagar nem 13º e nem férias. Então, essa realmente é a cozinha do futuro, é a nova cozinha, é como se fosse a máquina dos Jacksons, pode parecer, só que apertando somente 3 botões. Então, é realmente, como um chefe muito famoso já disse, nada mais do que o clássico bem feito. Então não precisa de muita complexidade. Marco, você queria perguntar alguma coisa? Qual a diferença do tempo de preparo na Thermomix, do risoto comum, para o risoto na Thermomix? Isso é muito bacana. No risoto comum, você tem que ficar colocando água, não tem? Isso. Então, na Thermomix a gente tem uma temperatura controlada.
Isso é cientificamente provado que a absorção de água do grão do arroz e o amido que ele solta também tem temperatura. Então a gente consegue travar isso e isso trabalhar muito menor o tempo. Um risoto que come de 40 minutos, pode acreditar, parece um papo pescador, mas não é. Em 15 minutos nosso risoto está pronto. Então, e com essa dificuldade toda que eu tive de apertar 3 botões e ficar aqui olhando para ele. Vou falar para você que tá cheirando bem, viu? Tá muito bom. Volto a lembrar aquela questão que a Fernanda falou. Então, não é sempre que eu preciso ter só um creme embaixo para me fazer vapor. Olha o tanto de vapor que o risoto está fazendo. Então, consigo... Lembram do Varoma? Sim. Consigo fazer o risoto. Aqui em cima consigo fazer então aí mais um peixinho, mais uns legumes. Além de, se eu quiser, colocar mesmo aquela sobremesa no alumínio bacana. Por favor, Maurício, pode falar. Pedro, focalizou umas 2, 3 vezes essa espátula que você está usando. Sim, e ela tem, então, ela tem um tipo de um anel no meio. Eu achei curioso. Bem bacana. O que é esse anel aí? Na verdade, é o seguinte, Maurício. Num risoto, tudo bem porque a gente está mexendo ele bem devagarzinho. Inclusive ele apitou aqui. Mas imagina que eu estou fazendo aquele sorbet. A gente tem um cálculo em média de que a lâmina gira até 10.000 rotações por minuto. Sabe quando você acelera o carro que trava lá em 10.000? Imagina a máquina fazendo isso. Você coloca uma espátula que não tem uma trava. A espátula na hora vira a parte do sorbet, né? Então aqui a gente consegue travar para que nunca pegue na lâmina. Então a gente nunca vai ter um pão de espátula, um sorvete de plástico. É bem bacana por conta disso. Então a gente tem aqui sempre esse controle. Bom, nosso risoto está aqui. Tá cheirando bem. Muito bem mesmo. E agora vou só finalizar ele. Vou chamar mais uma vez aquela que ilumina meus dias. Sol. Então, muito obrigado. Então, tenho aqui um prato bem bacana isso, de apresentação de cozinha moderna. Então, a comida a gente come com os olhos. Então, a gente pega de um preparo tão perfeccionista, a gente tem que montar uma coisa bem bonitinha, né? E aí vou jogar o que aqui? A manteiga. Então, é um processo que nós chamamos de Monte Albert. Em francês significa montar com manteiga. Que a manteiga ela dá uma ajuda para dar mais cremosidade ainda no nosso risoto. Jogar um bom parmesão, né? Acho que todo mundo aqui gosta de um bom queijo. Gosta de queijo, Fernanda? Gosto. Gosta de queijo, Marcos? Bastante. Ah, eu adoro. Maurício, gosta de parmesão? Assim, um belo parmesão italiano? O Reggiano, como é que é o nome? O Reggiano, Grana Padano. Patrick, Grana gosta Padano. de parmesão? É o melhor que tem, cara. Parmesão e depois o provolone. Então eu vou colocar aqui um pouco de parmesão, mas só porque vocês gostam, tá? Não porque eu vou comer mais tarde esse risoto. Então, coloquei aqui. Vou ligar aqui mais 30 segundinhos. Só para ele misturar esse meu parmesão e essa minha manteiga no meu risoto. Velocidade de colher. E aqui, não preciso fazer mais nada. Então, minha Thermomix está fazendo tudo para mim. Então, esse é o bacana. Eu estou conseguindo passar realmente direito o que é a cozinha moderna. A cozinha moderna é isso. Então, é você não precisar se preocupar sabendo que com a tecnologia você vai sempre ter um produto de excelência. Então, a Thermomix vai fazer tudo por mim, vai cozinhar, vai fazer minha sobremesa, vai fazer meu prato principal e minha filha aqui me chamou. Então, só vou ver aqui como é que tá a textura do meu risoto. Deixa eu mostrar aqui melhor para vocês. Então, tá bem misturadinho. Então aqui tem meu cogumelo, meu bacon, meu arroz, meu caldo de carne que eu coloquei, manteiga, azeite. Nem tem como ficar ruim, né? É uma coisa que é assim. Agora imagina, Fernanda, eu suei. Não. Eu posso te atender meus convidados que estão na sala?
Pode, tranquilamente. Então, ainda para fazer bonito, separei esse prato aqui, que eu vou montar ele bem bonito para vocês. Então, vou colocar aqui no risoto. Para fazer uma graça, separei aqui um pouquinho de cebolinha bem crisp. Vou pegar aqui um pouquinho dessas minhas ceboletinhas. Só vou limpar aqui um pouquinho. Agora imagina você servir esse prato na sua casa. Acho que você ia fazer bonito, hein, Marcos? Não, eu ia impressionar todo mundo, né? Ninguém ia acreditar que foi eu que fiz. Iam achar que tem um chefe de cozinha. Então, bom, gostaria de agradecer principalmente as minhas Thermomix e avisar vocês que agora no Brasil a Polishop é nosso pré-lançamento, mas a Thermomix ela vai estar no Brasil, então não vai ter uma exclusividade europeia, uma exclusividade da Austrália. Então agora todo mundo aqui vai poder comer com excelência, ainda mais o Brasil, que é um país campeão em ingredientes de primeira. Então nós temos um dos melhores terroirs para ter isso. E você que não gosta de cozinhar, deixo aqui um desafio então, de que com a Thermomix você vai virar um chefe de cozinha sem trabalho e fazer bonito para todos os seus convidados. Bom, gostou, Fernanda? Muito bom. Nossa, adorei. Gostou, Muito. Marcos? Não, muito bom, gostei. Maurício, Muito bem, parabéns. Patrick, Tá encomendado já. que bom. Gostaria de agradecer muito a vocês pela paciência, agradecer a todos que estão nos assistindo pelo Hangout aí da Polishop. Muito obrigado a todos. Espero uma boa refeição para todos vocês em breve com a Cozinha do Futuro. Obrigado.